que ainda é do canal Lucami, né? O Sekiro é um Souls-like? E aí a gente entra em vários pontos, né? Em várias discussões. O que é de fato um Souls-like? A gente pode pegar então o Dark Souls 1 e falar, isso aqui é um Souls-like. Então vamos lá, elementos Souls-likes. Eu quero backstab, eu quero parry, eu quero lock. R$10. Fala, Dizem mano. que o primeiro Souls que você joga sempre é seu favorito. Joguei todos Não até é o meu Elden caso. Ring. E DS1 é meu favorito. Obra de arte atemporal, não tem como. Cara, não é meu caso. Eu não acredito nisso que o primeiro Souls que você joga é o seu favorito, não. E não é o meu. Não, por isso que o meu é o 2. Ah. Cara, meu primeiro Souls não foi o Bloodborne. Oh, não foi o Demon Souls, foi o Bloodborne. Meu primeiro Souls foi o Bloodborne. Não é meu favorito. Aliás, cara, se eu fosse bem... Eu coloco o Sekiro no meu top, Elden em segundo, e aí eu entro nessa briga aí do terceiro lugar. Porque o Lies of P, fora da From Software, entra forte aí, rasgando o grosso entre o Lies of P também. Mas ele tá dentre os meus prediletos, por exemplo, de Souls-like, o Lies of P. Então, meu primeiro foi o Bloodborne, cara. E mesmo assim, não é o meu favorito, não. Então, eu não acredito nisso. Mas tem também uma parcela grande da galera que curte, né? O primeiro Souls é de fato o favorito. Tem aquela parada de o primeiro Souls é o mais difícil que você vai jogar, porque você não tá habituado. Aí eu tendo a concordar. Discute se Sekiro é ou não um Souls-like, mas hoje eu vou provar com fatos que o jogo se encaixa sim nesse subgênero. Primeiramente é importante entender o que é um Souls-like e como o termo surgiu. Ele foi criado pela comunidade de fãs para caracterizar jogos semelhantes a Demon Souls. Ou seja, desde o início, o subgênero nunca teve uma definição rígida ou oficial. Seu propósito era simplesmente rotular jogos iguais a Souls, ou que herdaram suas principais características. Afinal, é exatamente isso que o termo Souls-like significa, parecido com Souls ou igual a Souls. No entanto, com o passar dos anos, o termo foi sendo moldado para se referir a um subgênero específico, muitas vezes associado aos RPGs de ação. E é aqui Diogo Amaral mandou R$10. Nunca... Fala, mano. Cruz. Reage ao vídeo odiador. Pilhas vs baterias do canal Colônia Contra-Ataca. Tamo junto. Teve um conceito oficial, afinal, ele não foi criado pelo Miyazaki ou pela From Software, mas sim pela própria comunidade. Quando pesquisamos no Google, encontramos a seguinte definição do conceito de Souls-like. Já na Wikipedia encontramos o conceito de Souls-like. Alta dificuldade, combates intensos, sistema de progressão, inimigos formidáveis, ambientes interconectados. O 1, né? O resto tentou. É verdade. O 1 fez isso, assim, é um dos melhores level designs da história dos videogames, o 1. Fácil. Fácil. Tudo interconectado também. Lindo, 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 lindo. O 2, minha nossa. Dalva O 3 sem tentou. calcinha mandou R$10. Fala, Dalva, Bom que você dia, calcinha. Klaus. Recentemente zerei Cyberpunk e achei do caralho. E agora finalmente pude comprar RD2 pra zerar e futuramente irei zerar Death Stranding. De tanto vi você falar bem, fiquei interessado. É isso, mano. Dá uma chance e volta aí. E se você não gostar do Death Stranding, volta aqui e fala também, cara. Não tem problema nenhum. Tá? Geralmente a galera vai lá, joga e gosta. Mas se você não gostar, volta aí e fala, pô, Croizão, não gostei. Aí fala o porquê. Por isso, por isso, por isso. Vamos lá. Meio vaga essa Na Wikipedia definição. encontramos outra definição. Um subgênero de jogos eletrônicos de RPG de ação, conhecidos por possuírem altos níveis de dificuldade, ênfase narrativa ambiental. Bem, calma lá que eu já vou chegar no ponto RPG de ação. Essas definições que a gente viu mostram que Souls-like é de fato um subgênero e não um gênero. E isso nos leva ao próximo ponto, a diferença entre esses dois termos. Mas antes também eu vou pontuar que aqui não estamos falando de umas ciências exatas, igual matemática, onde sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Aqui estamos falando sobre conceitos, algo que pode levar a alterações e adaptações ao longo do tempo. Gêneros são categorias amplas que definem as características principais de um jogo, funcionando como uma base estrutural. Os exemplos de
subgênero incluem RPG, ação e aventura, FPS, estratégia, corrida, MMO, MOBA, entre diversos outros gêneros. Subgêneros, por outro lado, são ramificações específicas que podem ser aplicadas a diferentes gêneros, dependendo da forma como essas mecânicas são incorporadas. Eles não precisam estar estritamente atrelados a um único gênero. Alguns exemplos de subgêneros incluem os Metroidvania, que tem uma exploração não linear e desbloqueio de habilidades, como por exemplo Hollow Knight, Castlevania e Super Metroid. Tem os Hack and Slash, que tem combates frenéticos com foco nos combos, igual God of War, Bayonetta e Devil May Cry. Tem os Loot and Shooter, que é jogos com progressão baseada em loot, com armas e equipamentos. São jogos iguais Borderlands, Destiny, Warframe. Subgêneros geralmente surgem a partir de jogos inovadores que introduziram novas mecânicas ou estilos de gameplay, marcando o início de uma tendência que inspirou diversos outros jogos a seguir caminhos semelhantes. Na maioria das vezes, esses subgêneros não são Se eu puder dar uma dica que ninguém pediu, quando vocês fizerem vídeos de roteiro como esse aqui, é um vídeo que tem informação, tá? Um vídeo que tem informação. Mas tentem ler o roteiro de uma forma mais leve, mais natural, entendeu? Porque senão a percepção que a pessoa monta na cabeça dela, se não quiser ouvir, tá tudo bem, tá? Eu não sei o nome do mano aqui, ó. O Lucami. Não, quando a gente tá escutando, eu tô imaginando você assim, ó. Enquanto você... Microfone aqui, eu tô imaginando você aqui, ó. Mas aqui não dá, e você lendo. E dá uma percepção robótica. Tá? Então, quando vocês forem gravar vídeo com roteiro, que eu sei que muita gente não consegue gravar sem roteiro, ou vídeo sem edição, tentem ler, ou treinem bastante leitura, para que vocês consigam ler de uma maneira natural, sacou? Porque senão fica parecendo político lendo TP. Tá ligado? Pô, é? Mas isso é o melhor toque, assim, que eu queria ter escutado isso lá no início, tá ligado? Mas você tem dois rumos. Se você não consegue seguir pro rumo de improviso e precisa do roteiro, não tem problema nenhum. Mas treina bastante a leitura do roteiro, tá? Porque isso é muito, muito importante pra quem tá ouvindo o vídeo e muito importante pra quem tá produzindo o vídeo. definidos oficialmente, mas sim criados pela comunidade de fãs que utiliza esses termos. Sinaldo Gás mandou R$10. Fala, irmão. Salve, Crossal. Salve. Poderia, por obséquio, pedir aos moderadores que me desbanam do chat. Até hoje não sei por que fui banido. Xiii! O Tinão do Gás falou aqui que foi banido e até hoje não sabe por quê, Juragão. Mas E tá vou descobrir agora. pedindo saidinha. Termos como uma forma de apelidar jogos que compartilham características Tribunal do Ban? com aqueles títulos pioneiros. Essa prática reflete a maneira de como os jogadores interpretam e classificam experiências de jogo, destacando a influência cultural e criativa desses marcos no universo dos games. Bom, tendo em vista isso e tudo que a gente abordou e a gente comentou no vídeo, também é importante destacar como os subgêneros podem ser flexíveis e incorporados a gêneros diferentes. Os Metroidvania, por exemplo, tradicionalmente eles são associados a jogos 2D, mas eles também são aplicados a jogos 3D com exploração não linear, como os próprios Metroid Prime. Dá pra notar também que o jogo não precisa ter um combate específico para ser denominado como Metroidvania. Ele pode ter um combate com tiros, como a saga Metroid, ou ele pode ter um combate corpo a corpo, como Hollow Knight ou Castlevania. Já os Loot and Shooter, ele é um subgênero que pode combinar mecânicas de FPS, como por exemplo Borderlands, ou TPS e Hack and Slash igual Warframe, dependendo do foco. Esses exemplos que eu dei, ele deixa bem claro que subgênero dá para ser flexibilizado e se encaixar em outras categorias e estilos de gameplay diferentes, desde que mantenham a essência. Sekiro é por muitos denominado um jogo de ação e aventura, o que aqui não abre nenhuma discussão sobre se é ou não, ele realmente é. E o que impede ele ser um jogo de ação e aventura como gênero principal e Souls-like como subgênero? A definição dos gêneros principais não abre muito espaço para discussão, já que essa categoria é estritamente delineada e tem definições de bases sólidas. Então eu não vou discutir aqui se Sekiro é Vocês entendem o vídeo, como é o roteiro? Como dá uma quebrada na imersão do vídeo? Porque é claramente uma busca incessante em colocar palavras bonitas ou termos técnicos para parecer muito mais impactante do que de fato é. E não precisa, às vezes, entendeu? Então eu, como um viewer aqui do mano, entendeu? É que nem vocês. Vocês estão na live. Vocês devem notar defeitos e tal. Então eu, como um viewer, às vezes eu escuto aqui, entendeu? E aí fica um negócio que você tá vendo que no dia a dia a pessoa não falaria desse jeito. E não precisa, né? A linguagem de videogame é muito parecido com a linguagem de futebol. É a galera que é aquele papo mais seja fácil de digerir,
né? Então, principalmente quando você tá tentando ser didático, quando você tá tentando passar algo que é complexo, quanto mais fácil você deixar em entendimento pra pessoa, fica muito melhor. Então, assim, a gente aqui em grande maioria vai entender, tá? Vai entender, não é isso. Mas é que fica óbvio, fica meio engessado, fica duro. Bom, duro. Gosta do duro, Juregão? Mas até aqui o Eu vídeo confesso que o duro tá é bem ótimo. interessante. O vídeo tá ótimo, tá? Estou falando a minha percepção que a gente nota. Talvez seja porque eu crie muito conteúdo há muito tempo, então eu perceba isso. Talvez a grande maioria nem vá perceber tanto. Mas é só uns... RPG, pois é bem claro e notório que ele não é. O ponto aqui é que você, querendo ou não, Sekiro herda muitas, mas muitas mecânicas do jogo Souls, e aqui eu vou listar elas. O jogo tem um sistema de bonfires muito semelhante ao Dark Souls. Na verdade, o ídolo do escultor é basicamente uma reskin, tanto que alguns itens como o ídolo do regresso é, na verdade, uma releitura do osso do regresso. A cabaça curativa é basicamente um Estus Flask com outra skin. Tanto que a maneira de você upar esse item para conseguir mais capacidade de cura é do mesmo jeito que os jogos Souls. Apesar de Sekiro não ter um co-op ou um sistema de invocação de jogadores, ele tem sim um sistema de interação entre os jogadores muito similar, se não idêntico, aos jogos Souls, que na verdade é o sistema de A pergunta que não quer calar. Demônio do Rancor. Jogar no quinto dos infernos no precipício ou enfrentá-lo mano a mano num total foda-se? mensagens. Repare que no Sekiro tem esse sistema. Ô, camisão! Quando você tá conectado online, você vê mensagens de outros jogadores espalhados pelo mapa, e essas mensagens muitas das vezes vão te ajudar também, assim como elas ajudam nos jogos Souls. Repare também que o sistema de linha de quests e storytelling do Sekiro é muito semelhante ao Souls. E Sekiro, sim, ele tem uma história muito mais simples de entender do que a saga Souls. Você não precisa ficar lendo itens, você consegue sim extrair algumas informações de itens espalhados pelo mapa e de conversas com NPCs, só que a história principal você consegue compreender ela, vendo algumas cutscenes ali, ela é sim mais fácil de entender do que a saga Souls, só que o jeito de contar é muito parecido, inclusive as quests secundárias seguem basicamente a mesma estrutura. O jogo tem um sistema de punição por morte muito igual Dark Souls, só que com algumas diferenças. Aqui você, ao invés de perder vida, você tem a Praga do Dragão, que ela vai diminuir a sua chance de receber o auxílio oculto. O que é esse auxílio oculto? É uma chance de porcentagem que você tem de não perder as suas moedas e o seu XP depois de uma morte. Nos jogos Souls tradicionais, você consegue recuperar os seus itens indo no local que você morreu e pegando de volta. No Sekiro não, você tem uma porcentagem de não perder os seus itens. Basicamente todo Dark Souls, você pode usar Humanidade ou Braseiro para sair do seu estado de Hollow. E em Sekiro é praticamente a mesma coisa, só que com itens e nomes diferentes. No Sekiro, para você curar a Praga do Dragão, que é o sistema de punição por morte, você vai utilizar a Gota do Sangue do Dragão, que é uma releitura desses itens que eu mencionei, que é a Humanidade e o Braseiro. Os chefes de Sekiro seguem o mesmo padrão dos jogos Souls-likes, eles são desafiadores e precisam de uma necessidade de decorar os padrões de movimentos para você conseguir passar deles. Tadinha O jogo dessa aí. tem um sistema de aplicação de efeito de status nos personagens muito similar ao Souls, com algumas imaginações. Por exemplo, o terror é igual maldição e a queimadura é igual sangramento. O jogo tem uma espécie de Firekeeper, que ela serve para aumentar a sua capacidade de cura, e o nome dela é Ema. As pastilhas são... Cara, tem 6 minutos de vídeo e eu já comecei o vídeo pensando, quem caralhos é que fica discutindo se o Sekiro é Souls-like ou não, quando nitidamente é um Souls-like? Não se tem nenhum argumento que se tenha base pra dizer que não é. O que você vai dizer? Que a movimentação é diferente, que ele pula, que ele solta o hook? Faz o menor sentido, cara. Ele tem todos os elementos de Souls-like, caralho. Não é? É que nem o próprio Kazan. O Kazan, ele não é aquele Souls-like em essência, puro, como é o Lies of P, como é a trilogia Souls, como é Demon Souls. Mas ele é um Souls-like. Porque ele tem vários elementos Souls-like, né? Então a gente pode categorizar. Tem jogos que tem muito mais pureza em relação, em essência de Souls-like, né? Como é o Lies of P. E tem outros que são ali uns 80% Souls-like, como é o Kazan, o Berserker, não é? Então não sei porque que a galera entra nessa pira aí do caralho, cara, de falar que não é Souls-like. Não faz o menor sentido, cara. Tem o Porra! Jedi Fallen Order, que tem elementos também de Souls-like. Exato. Vagabundo que quer causar, quer ser o diferentão, o diferentinho, o Zé Monóculo. Oh, olha como minha opinião é diferente. Caralho, que ideia, cara. É Souls-like, mano.
semelhante às plantas do Demon Souls ou as gemas de vida de Dark Souls 2. O sistema de upgrades e ferramentas prostéticas é similar ao Dark Souls, com a diferença de que não é titanitas, e sim itens com skin diferentes. O mapa e a exploração do jogo são muito semelhantes à série Souls. A diferença aqui é que o deslocamento e a É mobilidade a movimentação, é um pouco cara. diferente. Exato. O que faz essa galera aí ficar com esse papinho furado de não ser Souls-like é a movimentação do personagem, cara. Claro que é muito mais fluido. Mas a essência da exploração ainda E é do caralho, inclusive. é a mesma. Apesar do jogo não ter uma barra de estamina, ele tem uma de postura, que está presente em outros jogos Souls-like. As moedas do jogo são muito similares a Souls, mas elas só servem para comprar itens e dar upgrades. O jogo também conta com um sistema de finais múltiplos, algo muito característico do subgênero. Tá, então vamos lá. Sekiro realmente Vai lá. tem muitas Ô, mecânicas Jasp, diferentes como é da que tá, série meu Souls, mas irmão? ao categorizar Mini ele como Douglas, um olha pelo Souls, Prime. muitos simplesmente ignoram das similaridades grotescas que ele tem com a franquia Souls. Aliás, se Sekiro não for um Souls-like, em qual subgênero ele se encaixaria? Hack and Slash? Você Não. joga Sekiro mais igual você joga um Dark Souls? Ou você joga ele Ah. mais como um God of War, Devil May Cry ou Bayonetta? Você acha que Sekiro tem mais similaridade com quais desses jogos? Seja sincero. Lembrando que inicialmente o termo Souls-like foi definido para jogos iguais Souls, ou que eram mecânicas da série. Acontece que Sekiro é um jogo relativamente novo com relação ao subgênero e Não, e, cara, pelo amor de Deus. Se criou-se um subgênero, na verdade, que é o Souls-like, em torno de quem? De uma empresa que criou. Lá atrás, em 2009, né? 2009, Demon Souls, não é isso? 2009, isso. Pois é, então a gente tem a dona da parada, que popularizou, que criou, vamos colocar assim, o gênero, né? Que é a From Software. Aí você chega no Sekiro, que é da mesma galera, que herda todos os elementos de um bom Souls-like. E é claro, tem adaptações, como é o sistema de postura, como são as movimentações que são diferentes, não é? Agora, caralho, que ideia, que discussão é essa, cara? foi um dos primeiros jogos de ação e única aventura coisa que não a tem é a incorporar alocação de tantos pontos, elementos cara. Souls. De resto, Nada impede que o subgênero seja explorado. Agora, se você chegar pra mim e falar sobre, até lá, viu? O Armored Core, que eu não joguei ainda, esse último que saiu. Ele ainda tem um elementinho ou outro ali. Mas ali não dá pra falar que é um Souls-like. Dá? Não dá. A gente vê outro estilo de jogo nitidamente ali. Agora o Sekiro cara, mas que doideira. Explorado e inovado de formas diferentes e incorporado a outros gêneros. Ah, mas se for pra pensar assim, Hollow Knight e Star Wars são Souls-likes. Na verdade, não. Quem já jogou esses dois jogos sabe muito bem das diferenças grotescas entre os subgêneros. Hollow Knight é a pura essência do Metroidvania e a única semelhança aos jogos Souls são as boss fights desafiadoras e a punição por morte. Eu vejo muita gente comentando, ah, mas Hollow Knight também tem um sistema de bonfires que respawnam inimigos. Na verdade, não. Hollow Knight tem um sistema de save super tradicional dos Metroidvania e que destoa muito das bonfires. O que eu acho que acontece é que Hollow Knight foi o primeiro Metroidvania de muita gente, e como ele acaba sendo uma ótima porta de entrada, as pessoas não têm parâmetro de comparação e não jogaram outros Metroidvania, não jogaram, por exemplo, Super Metroid, Castlevania, Ori, para ter um parâmetro de comparação e ver que, na verdade, esse sistema de save que tem no Hollow Knight E geralmente é a galera que gosta de Metroidvania, né? Nunca jogaram os jogos que deram origem ao estilo Metroidvania, né? Que é o Super Metroid e o Castlevania. é muito mais parecido com esses jogos que eu mencionei do que com Dark Souls. O foco da progressão em Hollow Knight é explorar os níveis e desbloquear novas habilidades para ir evoluindo cada vez mais. Apesar de carregar alguns elementos Souls consigo, o sistema de cura e habilidades também foge muito da proposta Souls-like, sem contar que o padrão de gameplay é totalmente diferente. Em Souls-likes, você não dá pulos duplos, wall jump ou algum tipo de dash. A única exceção a wall jump seria em Sekiro, só que é muito limitado e somente em áreas específicas, e não igual aos Metroidvania, que é simplesmente durante o jogo inteiro em qualquer área, desde que você desbloqueie essa habilidade. Cara, Nioh é Souls-like, Wulong é Souls-like, não é? Sabe o que eu não acho que seja um Souls-like, tenha elemento Souls-like? O Black Myth. também não acho, não. O Black Myth, ele tem elementos Souls-like, mas ele não é um Souls-like. Agora, o Nioh o Wulong deixa eu ver, o AI Limit que vai sair Lies of P a trilogia Souls Demon Souls Sekiro deixa eu ver, Code fala Vein. mais. Code Vein Bloodborne Rising. Exato. Porque se a gente for entrar nessa lógica de que se tem uma movimentação diferente não é Souls-like, né? Se tem coisas diferentes, não é Souls-like. Bloodborne não é Souls-like, então. Uai. O parry é o tiro. O jogo não tem um escudo. Você tem que ficar desviando toda hora, esquivando.
É um jogo com uma movimentação diferente dos demais, o Bloodborne. Ele é um jogo muito mais rápido do que, por exemplo, um Souls-like comum, como é o Sekiro. Né? Só que o Sekiro eles foram além. Eles colocaram mecânicas de pulo, mecânicas de escalada, né? Que é o que faz ali o personagem. Escalada não, né? Escalada. O hookzinho, você sobe e tal. Então, no fundo, cara, o combate, a forma em que você pega os inimigos no backstab, a forma do parry, tudo isso tá interligado com Souls-like. Tem como você dizer que não é? Já Star Wars... O Remnant eu não achei Souls. Souls-like também, não. Eu joguei muito pouco do jogo, mas deu pra notar que ele é um jogo muito cinematográfico e foge muito da proposta. Stellar Blade tem elementos Souls-like. Exatamente. É isso, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, você tem o Souls-like puro em essência, que é os que eu citei, e você tem os jogos com elementos do Souls-like. O que quer dizer com elementos? É que ele tem muito mais coisa e os elementos Souls-like. Eu não posso falar que Stellar Blade é Souls-like, pô. Não é? É que nem o Jureg falou, os Star Wars. Eu não posso falar que é Souls-like puro, mas eles têm fortes elementos Souls-like. Souls também, exceto o combate, que é muito similar. Então sim, Sekiro é um Souls-like. Ele carrega o DNA da From Software, que é a mãe dos Souls, e incorpora diversos elementos tão semelhantes que, em muitos casos, beiram um copia e cola. A inovação do subgênero é bem-vinda, e Sekiro é um dos exemplos mais claros de como um Souls-like pode ser adaptado e reinventado. Portanto, categorizá-lo como um Souls-like é não apenas justo, mas é lógico. Afinal, a essência do termo sempre foi esse, jogos parecidos com Souls. Mas assim, isso é apenas uma discussão, e se você tem uma opinião diferente, não há nenhum problema nisso, você tem todo o direito de discordar e isso não vai mudar a maneira de como a gente enxerga e joga esses jogos. Acontece que eu vi alguns canais de opinião e alguns comentários em alguns vídeos recentes que eu postei no formato de shorts de pessoas comentando que Sekiro não é Souls-like. Eu acho que essa discussão ela é muito inútil pra comunidade. Pronto, acabou o vídeo. É isso. Boa, tá aí. Pronto, é isso. A opinião dele foi só o final ali. Tá ótimo. É isso, meu mano, é isso. Puta treta. Ai, caralho. Claro que é Souls-like, mano. Pô, a gente tá falando de um jogo da From Software, onde ela criou o gênero, onde ela sabe o que ela tá fazendo. Nitidamente ela colocou as mecânicas de Souls-like. Se fosse outra empresa, eu até pararia pra ter uma discussão como essa, mas é a From Software, meu Deus. Pelo amor de Deus. E sendo Souls-like ou não, é um puta do jogo. Joguem Sekiro.